Hallo Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. E de 2019 pra cá, sabe o que mudou? Tudo, menos as esposas. Eu sou a Fernanda e em 4 anos eu posso dizer que a minha vida mudou em 180 graus. Se eu achava que tinha mudado quando eu voltei para a Alemanha, em 4 anos eu posso falar que mudou muito mais. E eu sou a Alissa e a mesma de 4 anos atrás, mas um pouco diferente. Versão 2023. Sei. Pessoal, tenho a honra de estar aqui gravando, revisitando o episódio de 2019, que foi um dos episódios mais emblemáticos do Alemanha Cast, onde a gente, né, a Fernanda e a Alissa contaram como era a rotina delas, né, as esposas que vieram acompanhando os maridos aí nessa jornada na Alemanha. Na época a gente contou bastante coisa, né, vocês contaram bastante coisa interessante, e hoje nós vamos ver o que mudou. São quantos anos? São 4 anos e, nossa, Alissa, eu me lembro como se fosse hoje a gente gravando esse episódio na tua casa. Eu também lembro. Nossa, foi muito gostoso. Foi gravado em Nuremberg e foi muito bom. A gente teve uma sintonia muito boa. Pra mim tá entre os top 5 dos episódios que eu mais gosto e é impressionante que até hoje eu recebo mensagens de pessoas vindo pra Alemanha que escutam o episódio e até hoje toca as pessoas. Eu vou te dizer, eu lembro que eu também gostei de gravar aquele episódio e ouvi quando ele saiu e depois nunca mais ouvi. E aí, quando a gente falou que eu ouvi agora... que ia regravar agora 4 anos depois, eu falei, deixa eu ouvir, fui com vergonha assim pra ouvir, falei, ai meu Deus do céu. E é realmente um episódio muito gostoso. É muito gostoso. Sim. Mas antes de a gente comentar aí como é que era a vida em 2019, a gente vai para os recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, no sul da Deutschlândia, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio dos nossos queridos padrinhos. Os padrinhos são as pessoas aí que ajudam o nosso podcast a acontecer. Eles estão aí doando financeiramente um valorzinho a partir de R$15 por mês aí para manter o nosso podcast vivo e ativo. E padrinhos do Alemanha Cast têm o benefício de escutar os episódios antes dos demais ouvintes. Também tem um benefício agora, a partir desse ano, que a gente está dando um desconto na loja do Alemanha Cast. Para quem não sabe, a gente tem uma lojinha onde a gente vende camisetas e algumas canecas. Algumas camisetas, algumas canecas do Alemanha Cast. Infelizmente a loja está disponível somente na Alemanha por enquanto, mas se você, caro ouvinte que está consumindo esse conteúdo no Brasil, tem interesse, manda mensagem para nós aí, porque quem sabe, se tiver uma demanda, a gente consegue abrir uma lojinha no Brasil também, porque o frete daqui para lá é meio caro, né? Então é melhor a gente pensar numa loja local no Brasil. E os padrinhos também têm acesso ao grupo fechado no Telegram, onde lá a gente discute sugestão de pautas. Ultimamente até a ordem de lançamento dos episódios eles estão escolhendo. Então tá bem gostoso, tá bem legal, o pessoal tem interagido bastante. Além disso, a gente tem um outro grupo no Telegram também, que é o Stammtisch Alemanha Cast, que é exclusivo aí para os seguidores e ouvintes do Alemanha Cast. Se você quiser fazer parte do grupo, é só acessar nosso site, assinar a newsletter. Assinando a newsletter, você receberá o link pro grupo. E lá o pessoal tem conversado bastante, né? Na verdade, várias dúvidas e questões que o pessoal passa no dia a dia ali, nossos queridos seguidores e ouvintes compartilham. Então o pessoal tem se ajudado bastante, o que é bem legal, assim, porque, né, tudo é mato, né? Quando você chega na Alemanha, então sempre tem alguém que tem alguma dúvida ou alguma questão aí para ser respondidos. E além disso, eu peço você que queira assistir esse podcast, a gente está publicando no YouTube também, então procura lá Alemanha Cast no YouTube, pode assinar o nosso canal, que além desse conteúdo aí dos podcasts, a live dos podcasts, a gente também tem publicado alguns vídeos. Clica também no botão seguir aqui no Spotify, na Apple Podcast, lá quem você esteja utilizando aí, seja lá o que você esteja utilizando para consumir esse podcast, compartilha com seus amigos e eu acho que chega de conversa e vamos pra pauta. Vamos pra pauta. Uhul. Então, antes de mais nada, quem é você na fila do Biergarten, Lissa? O que te traz a esse mundo? Não me preparei para essa pergunta, vocês acreditam? Eu sou a Alissa, sou amiga de vocês, tenho esse privilégio de conhecê-los aqui. Na fila do Biergarten eu tomo Radler e gosto muito de comer pão.
Ah. Pretzel também ou não? Ou exatamente, qualquer pão da Alemanha eu acho delicioso, especialmente bom. aqueles cheios de sementinhas também, gosto. É bom, acho que né? combina muito com cerveja. A Alice já passou por esses microfones, né, Alice? Já, até, inclusive, vezes. A gente tá revisitando o episódio número 12 do Alemanha Cast, onde nós estávamos há pouco tempo na Alemanha. Eu acho que a gente estava aí um ano. A Alice, acho que 2, né? Alguma coisa assim. E na época a gente gravou esse episódio que era algo bem, vamos dizer assim, que estava em alta, né? Essa questão toda do marido vir para a Alemanha, né? Juntamente com a família, com a esposa. E aquela questão toda do homem geralmente ir ao trabalho, né? Que é o que acontece normalmente. E a mulher tá se procurando, né? Tentando se ajeitar aí no rumo, nos trilhos. E a gente gravou o episódio 12. Então, quem que tiver interesse, eu até convido você, caro ouvinte, vai lá, escuta o episódio 12 e depois vem escuta esse aqui. Porque a gente vai fazer uma comparação do que era na época e como está agora. Então, se alguém quiser saber como que viemos morar na Alemanha, por que viemos morar na Alemanha, escuta lá o episódio 12. Hoje a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o que mudou. E vocês já pararam para pensar quanta coisa que tem no meio desses 4 anos? Tem muita coisa, né? Inclusive, a gente tava comentando que não foi apenas a nossa rotina Alemanha, né, que mudou, mas sim, o mundo mudou, na verdade, né? O mundo mudou, uma pandemia. Com a pandemia no meio. Nossa, meu Deus, que loucura, não? Loucura. Inclusive, virou de cabeça para baixo, né? Tem muita gente que a gente conhece que veio para a Alemanha nessa época, né? Ou bem no comecinho da pandemia. E os problemas que, né, essa questão toda de se encaixar na sociedade, das esposas, das pessoas que a gente conhece, né, do marido que veio acompanhando, foi completamente diferente, né? Porque, por exemplo, bom, a gente vai falar o que vocês faziam, mas, por exemplo, nem curso de alemão dava pra fazer, né? Porque tinha escola que não tinha curso, né? Nem tinha. E foi justamente esse era o ponto, né? Como é que era a Fernanda e a Alice em 2019? Conta pra nós. Como que elas eram, né? Elas tinham mais tempo, Fernanda. Meu Deus. Tinha mais tempo e reclamava que não tinha, eu aposto. Não, eu acho que ouvindo lá os episódios, eu até falo, né, que o que a gente tinha, na verdade, era tempo. E porque a gente tinha tanto tempo, a gente ficava refletindo em tanta coisa. Bom ponto. Né? 4 anos depois, além de ter mais 4 anos aí de Alemanha, de adaptação, de idade, mas de adaptação na cultura, no idioma e tal. A Fernanda e eu também temos bebezinhos, né, Fer? Sim. Agora a gente é mãe, teve uma pandemia e tudo mais, então assim... Gente, mudou tanta coisa que é até difícil começar a enumerar. Pois é. Muito. Eu lembro que vocês comentaram que a rotina bem na época era ir pro curso de alemão, né? Na verdade, no episódio, assim, foi falava-se em assuntos, mas sempre quase que recaía no tal do idioma, né? Do alemão. A gente porque a nossa rotina era estudar. Chegava, né? Era estudar. A nossa rotina era estudar alemão. Eu lembro, eu fazia os cursos intensivos, aí chegava em casa, fazia tarefa. Essas tarefas, hein? Meu Deus do céu, viu? Eu nunca fiz curso regular como vocês fizeram, mas eu ajudei a Fernanda, eu fazia questão de fazer a tarefa com ela, eu lembro, porque eu estudava, né? Bastante. Mas era tarefa infinita, meu Deus do céu. E assim, a produtividade do curso dependia, né, desse esforço, né? Sim, senão nem adiantava. Senão não aproveitava. Então, eu encarava o curso de alemão mesmo como um trabalho. Uhum. E aí, eu lembro que era muito difícil, assim, da gente... eu ouvindo o podcast foi muito interessante, porque eu falava assim que eu tinha muito tempo, era aquele ócio, né? E ficava pensando nas dificuldades daqui, em como... Na adaptação daqui, né? Acho que a gente tinha muito tempo para pensar nessas coisas. E hoje em dia, 4 tempo depois, eu sei lá, eu acho que tudo isso ficou um pouco no passado. Ah, sim, com certeza. Eu também falo pro Tomás, gente, tinha tantas dificuldades que eu achava que eu tinha, sabe? A gente até
acabava colocando até mais coisa na cabeça por ter tempo pra pensar, porque igual tu, eu também fazia o curso de alemão, chegava em casa, fazia a tarefa, daí ia no mercado, fazia o que precisava, daí passou o dia, começou o outro dia de novo. E assim, dava até tempo pra limpar a casa, né? Dava com calma. Minha casa era bem mais limpa, gente. Nem fala. Ouvindo podcast. E agora com o filho, até não dá pra ouvir muito podcast. Pelo menos só tem que ouvir com um ouvido só, né? Porque o outro tem que estar livre, né? Não tem como, Damas. Não dá pra ouvir podcast. Eu diminuí o meu consumo de podcast consideravelmente depois de ter filho. Mas isso não exclusivamente do filho, mas a pandemia também acabou prejudicando muitos podcasts aí, porque o pessoal parou de sair, né? Ia na rua quando escutava e tal, indo pro curso de alemão, que vocês não vão mais. É verdade. É verdade. Olha que interessante, eu não sabia disso. Não, teve bastante gente que reclamou. Lógico, né? Não dá pra ter o número exato, mas vamos dizer assim, a curva de crescimento pré-pandemia era maior do que a curva pandemia. Nunca tinha pensado nisso. Ambos cresceram, né? Pelo menos eu tô falando do meu, né? Do podcast, do Alemanha Cast. Mas a velocidade que crescia antes, né? Percentualmente, era maior do que depois. Claro que também chegou a mais gente, então talvez também deu uma estabilizada, acho que é um pouco natural. Mas perguntando o pessoal realmente deu uma mudada, né? Que mudou o estilo, né? Eu, por exemplo, consumo menos agora do que antes. Mas então vocês estão dizendo que o alemão agora não é mais um problema. Bom, vou contar assim... Posso resumir um pouquinho da história do que aconteceu de lá pra cá? Que daí acho que eu consigo... Eu lembro que quando vocês vieram pra cá pra gente gravar, eu tava, acho que na época de fazer a prova de alemão que eu queria fazer. Eu tinha, acho que, terminado os cursos de alemão que eu queria fazer e fui fazer a prova de alemão. E aí eu estudei pra essa prova e passei. Aí fiquei muito feliz, mas eu lembro que eu sentia muita dificuldade de me sentir falante desse alemão, sabe? Assim, a prova me mostrava que realmente eu tinha passado, mas eu não me sentia dona daquele alemão todo, sabe? Sim. E aí, por um tempo eu fiquei pensando o que eu poderia fazer porque eu ainda quero, um dia talvez eu faça isso, mas eu queria continuar estudando alemão, porque eu gosto de estudar idiomas, mas eu não me sentia preparada para começar o C1. Eu fui até o B2. E aí eu pensava assim, o que eu faço agora da minha vida, né? E aí, naquela época, eu comecei a mandar currículo para algumas lojas para tentar trabalhar em loja e fazer alguma coisa e praticar mais, né? Eu lembro até que eu mandei, acho que 2... Eu comecei a selecionar algumas lojas que eu gostava, e aí 2 desses currículos, eles foram negados. Um deles falaram que eles não precisavam de pessoas, não estavam contratando naquele momento. E uma das lojas, eu acredito que tenha sido uma resposta meio automática, assim, da área do RH, mas falou assim que eles procuravam pessoas mais qualificadas para a área, sabe? E aquilo mexeu muito comigo. Mexeu demais, porque eu tava procurando um mini job, sabe? Não era nada muito específico. E eu acho que é muito doido, né? Porque eu acho que antes, talvez na tua cabeça, talvez você achava que, ou talvez nem tinha procurado porque não tinha segurança no idioma, que tava faltando esse carimbo pra te habilitar. Aí tu passou dessa fase, chegou na outra e os caras não têm experiência. Como assim? E assim, cara, isso mexeu muito comigo, porque... Tu também mandou uns currículos, né? Eu pus minha cara a tapa. Você mandou também? Mandei, mas também não. Eu nem cheguei a pus minha cara a tapa naquela época e achava assim, vão me contratar, eu sou uma ótima profissional no Brasil, né? Tipo, de fato, eu nunca tinha trabalhado em loja no Brasil, mas assim, eu tava me sentindo confiante, aquilo foi um balde de água fria. Mais um, né? E aí eu quis desistir, assim, e o Thiago, ele falou, não, Lissa, continua, né, vai,
tenta. E aí eu descobri uma outra loja que eu não conhecia, me identifiquei demais, assim, com os produtos e falei, ai, quer saber, vou mandar. E aí mandei, fui chamada pra fazer entrevista e assim, foi bizarro, porque o cara olhou pra minha cara, ele trocou meia dúzia de frase comigo e falou, então beleza, quando você começa? Olha que legal! Aí eu falei, ai meu Deus do céu, onde que eu tô me metendo, né? Então eu, isso quando de lá foi pra isso, mais cá, ou menos? 2020? Não, 2019, né? Uhum. Foi em 2019, foi acho que em agosto de 2019. Quando o mundo era normal ainda. Isso. Isso. Aí comecei a trabalhar, um mini job, e foi muito legal. Isso foi muito legal. Foi uma das melhores experiências que eu tive aqui. Eu fazia um mini job, eram pouquíssimas horas por semana, então isso significava que eu ainda tinha tempo, assim, pra mim, pras coisas que eu gostava e tal. E eu comecei a praticar o alemão de um jeito muito diferente, sabe? E detalhe, eu era encarregada de ficar no caixa da loja. Cara, é muito louco contato. Isso aí, né? Várias pessoas que eu conheço que não tinham tanto domínio no idioma ou tanta experiência, o pessoal já bota no caixa de cara, sabe? Eu fico, sei lá, eu não sei se eu colocaria eu morria ali de no medo front, disso. Né? Eu morria de medo disso, mas por fim, era uma das atividades que eu mais gostava de fazer, era lidar com as pessoas mesmo, sabe? Era legal, porque era onde eu tinha a oportunidade de praticar o alemão. E assim, passei por alguns apuros. Normal, né? Imagina. Por conta do idioma, é fato. Mas, gente, foi tão legal. Foi uma experiência realmente muito legal. E depois, em fevereiro de 2020, engravidei. Aí a Ana nasceu em novembro. Então, teve todo esse pré-natal também em alemão, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que me fortaleceu demais. Eu tenho muito orgulho de falar que eu gerei a Ana aqui na Alemanha e gestei, esperei, me consultei e pari ela na Alemanha com o meu alemão, sabe? Que legal, né? Ainda mais que você passou esse período trabalhando na loja e já deu uma fortalecida boa, assim, né? Sim, sim. E, então, assim, isso me trouxe muito mais confiança, assim, eu me sinto hoje uma Lissa mais confiante, com certeza. Entendi. Então, respondendo a minha pergunta, o alemão não que o alemão não seja um problema, mas é um problema menor hoje em dia. É um problema que eu ignoro muito mais na minha vida hoje em dia, sabe? Ele é um problema que me atrapalha vez ou outra. Normal. Você vai trabalhar pra sempre, esse idioma aí. Mas que não me impede mais tanto, não. É tipo aquele calo que tá no pé, tá ali, vai fazer o quê? É sim. E você, Fernanda? A minha vida, de 2019 pra cá, assim, aconteceu muita coisa que jamais na minha vida, eu jamais pensei que passaria no Brasil, na Alemanha, enfim. Lá em 2019 eu continuei fazendo meu curso de alemão, eu fiz a prova do B2, mas não passei, infelizmente. Não consegui passar no... Foi tipo final de 19, eu acho, né? Não lembro mais. Isso. Eu não passei na redação. Redação? Não, no Expression, passei na redação, não. Enfim, daí eu até tentei continuar fazendo curso, continuei estudando, mas eu não cheguei a fazer a prova de novo, né? Eu acho que nem fiz a prova de novo. Enfim, continuei fazendo o curso. Estavam nos meus planos fazer a prova, daí veio a pandemia, daí, acabou dando aquele desânimo total. Mas tu chegou a fazer um pedaço do curso durante a pandemia, lembra? Consegui fazer um pedaço do curso. Na verdade, teve um rolê que a gente tava morando em outra cidade. Isso. Que daí tinha ganho o voucher lá pra fazer o curso de graça. Isso. Aí depois a gente mudou pra cá, daí os caras tinham que pedir de novo, Isso, daí o departamento aqui dessa cidade não queria dar. Eu lembro que eu liguei pros caras, enchi o saco, daí conseguimos. Daí tu fez, 2020, cancelou o curso, voltou, cancelou o curso, voltou. Foi um saco isso aí, eu lembro. Isso, daí em 2020 eu fazia curso, eu também mandei alguns currículos
para algumas empresas, mas não me chamaram também era loja. Mas o Tomás chamou bastante para trabalhar na Alemanha Cast. Também não me chamaram. Sem pagamento. A minha primeira maior dificuldade que eu tive na Alemanha foi lá em 2020, né, Tomás? Que eu tive um problema no meu ovário, tive que ficar internada alguns dias, eu tive o ovário retorcido, já foi um susto pra gente, mas passou. Daí foi o primeiro aniversário no hospital. É verdade, sim. Você passou três aniversários no hospital, não foi, não? Daí no outro... Tá pedindo música aqui em casa já. Isso, no final do ano eu lembro que eu engravidei, que... Ficar emocionada de falar que qualquer pessoa que me conhece sabe que o meu maior sonho na vida sempre foi ter um filho. Engravidei do Bena, minha gestação foi super tranquila, e assim como a Alicia também tive muito orgulho, porque passei meu pré-natal todo sozinha. Como era pandemia, o Tomás não pôde entrar comigo. Eu pude na primeira e na última consulta, só. Eles deixaram entrar, tanto de fazer ultrassom, tudo, nunca pôde. Mas aí eu falei, fala pra médica que você tem que gravar isso. Daí não podia, no consultório. Eu falei, não, mas meu marido não vai ver. Tá bom, né, grávida. Ela filmava e eu assistia depois do ultrassom. Enfim, passou, chegou na hora do meu parto, tive meu parto, foi o dia mais feliz da minha vida, nasceu meu filho, mas infelizmente depois passei por problemas seríssimos de saúde. Logo, ai, Jesus. Quando o Beni nasceu, quem acompanha sabe que eu quase morri, tive infecção generalizada. Foi um momento muito difícil para mim e pro Tomás, sem família. Eu acho que da minha vida... O problema não era só estar sem família, que a família não podia vir por causa da pandemia, né? Então eu fiquei bloqueado de ir pro hospital várias vezes lá, dependendo quanto estava o nível do corona, porque eu não tinha a segunda dose, eu acho, da vacina, né? Isso. Que eu não era prioritário, eu não consegui marcar, depois... Acabei descobrindo que dava pra ser prioritário por causa que você tava grávida, daí não tinha vacina, depois. Aí não tinha vacina, não conseguia marcar. Nossa, que absurdo, não? Depois de muito coisa, enfim, passou isso, a minha irmã conseguiu vir. Mas antes disso teve o segundo aniversário no hospital. Daí eu passei o meu segundo aniversário no hospital. Mas graças a Deus, apesar de eu ter ficado com um problema de saúde, deu tudo certo. E esse 42 dias internada. 42 dias internada. Foi uma história bem difícil, assim, triste, mas graças a Deus. Foi muito longo, meu Deus. Depois disso, eu tive que ficar indo pro hospital a cada 2-3 meses para fazer a troca do meu catéter. Fiquei com problema no rim. E esse ano, passei meu terceiro aniversário no hospital. Mas fiz uma cirurgia que, graças a Deus, o meu problema de rim foi resolvido. Graças a Deus. E pra mim, de desafios, eu falei pro Tomás, depois disso que aconteceu comigo, eu acho que eu passo por qualquer coisa, sabe? E tudo em alemão, né? Principalmente por isso, porque eu lembro, escutando o episódio também, eu lembro como eu frisava no alemão. Acho que vocês duas falavam. Eu também escutei isso. E era era o problema, e eu vejo, né? Que agora a gente... Que bom que a gente teve a oportunidade de estudar, né, Alissa? Que bom que eu passei por aquilo. Cara, porque se eu não tivesse, eu não sei como seria. Eu agradecia a Deus, eu falava, ainda bem não, tá? O problema não era pra acontecer, não era pra acontecer. Mas se tivesse acontecido lá quando a gente gravou o episódio, né? Se ela tivesse que ficar 2 meses no hospital. Foram 42 dias, mas não foi seguido, né? Só explicando pra galera. Foram 5 internações. Foram 5 internações, né? Então, em 2 meses foram 42 dias. Mas houve vários dias seguidos, sim, né? Naquele comecinho você ficou... a última vez foi bastante. E se a gente não tivesse, né? Principalmente a Fernanda, que ela teve que ficar muito tempo sozinha por causa do corona, queria me deixar. Enfim, eu burlei regra já, descobri caminho pra entrar no hospital lá que ninguém não tinha fiscalização, já dei um jeito lá. Já entrava pela porta dos fundos que ninguém via. Fiquei brother das tias lá, elas arrumavam comida pra mim, enfim, foi uma confusão. Essa é uma situação engraçada que, eles me chamavam pelo nome já. Isso, todo mundo ficava... Eles perguntavam pra mim de manhã, o teu marido vai almoçar aqui? Sendo que tem que pagar a comida extra. Ninguém nunca cobrava dele, porque, tava todo mundo sensibilizado divulgando como dar um jeitinho dentro do hospital. Aula de urologia, que é uma área que eu acho que 90% dos pacientes são homens, né? Idosos. E a Fernanda, recém-parida, e um bebê recém-nascido internado junto, né? Quando dava pra ficar. Então foi um caso bem complexo. Mas graças a Deus... Acho que até os funcionários do hospital ficaram bem tocados também, não, né? todo mundo. Até e aí a Fernanda, só em alemão, a Fernanda também não fala muito inglês, e foi no alemão.
Foi no alemão e tal. E deu tudo certo. Deu tudo certo e foi muito doido, assim. Daí o que eu falei, né? Se tivesse acontecido, eu ficava pensando, falei, cara... Há 4 anos atrás... Se é pra acontecer, tá, beleza. Mas se tivesse acontecido há 4, ou talvez 3 anos atrás, meu Deus. Nossa. Eu ouso pensar que a gente daria um jeito. Não, daria um jeito, só que o idioma não foi um problema durante esse período aí, então, sabe? Exatamente. Eu tô falando pra mim, não sei a Fernanda. Assim, né? Não, pra mim também não. Mas assim, eu acho que o que me faltava 4 anos atrás era confiança mesmo, em mim mesma, sabe? Isso, era isso que eu queria falar também, tipo, isso também porque, serviu assim, pra mostrar... o alemão eu tinha... Isso, quanto a gente é capaz, de quanto a gente precisa ter mais confiança na gente. Eu até vou dar um outro exemplo pra ti, que a gente foi fazer a entrevista pro Ben entrar no Kita, né? Foi uma entrevista que durou umas 3 horas. Eu lembro quando a moça ligou pra cá, eu falei pro Tomás, não, você atende o telefone porque assim, eu não tenho certeza, eu tenho medo de não ouvir alguma coisa certa. E assim, né, toda vez que alguém fala números, hora... Eu peço pra repetir mesmo, né? 3 vezes, só pra ter certeza. Especialmente quando você tá com uma criança do lado fazendo um monte de barulho. Isso. E daí a gente fez a entrevista, não sei o que, daí no final da entrevista, assim, o Benny saiu da sala e o Tomás foi atrás dele. Daí eu falei pra ela, assim, que eu não falava muito bem alemão. Daí ela falou assim... Eu posso te fazer uma pergunta? Daí eu falei, pode. Dela assim, por que quando eu liguei pra sua casa você não quis falar comigo? Você falou que passou pro teu marido. Ela bem assim, você precisa ter mais confiança em você. Ela assim, eu entendi exatamente tudo que você está falando. Ela assim, você não precisa ter tanta... Pensar que você não fala... o suficiente, não fala bem. Ela assim, eu consigo entender. Daí eu falei pro Tomás assim, tipo, ela percebeu. Que legal, sabe? gente. Eu achei muito legal dela, tanto que ela ficou um tempinho conversando comigo, assim, não, que bom que teu filho vem aqui pra você ter tempo pra você, porque eu sei foi muito querido, muito querido. Que impressionante. Uma mãe fora sem ter rede de apoio não é fácil. Enfim, mas foi muito legal, sabe? Essa foi uma das surpresas mais positivas da Alemanha, assim. Puxa, o cuidado. Que legal. O programa não é sobre isso, mas o cuidado que eles tiveram do discurso, de falar e tal. Eu fiquei impressionado. Impressionado. Mas enfim, como Alice, eu também sou outra pessoa. Com certeza, sou uma pessoa mais confiante. E sei que eu consigo dar conta de muita coisa que eu achei que jamais conseguiria. Te fortaleceu muito, né? Sim. Sim. E uma coisa que eu lembro de ter falado... Eu lembro de ter falado porque eu ouvi recentemente o episódio, né? Mas... que eu falei assim, acho que até nos últimos minutos, assim, que eu não sabia quem eu era. Eu ficava assim, nessa coisa assim, né? Ai, eu não sei direito quem que eu sou. Né? Tipo o filósofo grego, né? Vamos pensar sobre as coisas. Então, mas assim, eu gosto bastante de ficar tendo esses pensamentos meio... Mas assim, eu ficava pensando, né, quem que eu sou, meu Deus do céu, uma criança aqui, preciso me conhecer melhor. Eu acho, assim, que vai uma vida inteira aí pra gente se conhecer, né, nós ainda temos muito chão pela frente, só se passaram 4 anos. Mas eu acho que hoje em dia eu consigo me conhecer bem melhor. E eu acho que o fato de eu me conhecer bem melhor me traz essa confiança, sabe? De dar a cara a tapa mais vezes, assim. Tem até uma história que eu queria contar. Isso pra mim, eu fico orgulhosa de ter feito como eu fiz. Eu tenho várias amigas aqui alemãs da igreja, e mais ou menos na mesma idade, com um filho também mais ou menos na mesma idade, então de vez em quando elas se reúnem para fazer uma coisa diferente, só as meninas, né, só as mulheres. Então uma delas gosta muito de pintar com tinta plástica, assim, e falou, vocês querem aprender? Eu compro o material, vocês me dão o dinheiro, a gente se reúne e eu vou ensinar para vocês algumas técnicas. Aí eu achei super legal, falei, nossa, que divertido, né? Falei com o Thiago,
E falei, meu Deus, um sábado diferente, né? Na minha vida de mãe. Aí eu fui. A gente chegou lá, eu tava tão animada. Tava tão animada que eu passei a semana inteira me planejando pra isso, sabe? E tipo, pensando gravar o podcast no desenho hoje, né? Isso, exatamente. Pensando no desenho que eu ia fazer, escolhendo, enfim. Aí chega lá, a gente começou vamos sentar, vamos nos organizar e tal. Aí começamos a conversar, eu comecei a conversar com a minha amiga que tava do meu lado, aí elas começam a conversar e tal, e comecei a ficar mais introspectiva. Comecei a me fechar, e eu, ai meu Deus do céu, o que elas estão falando? Porque aí começa... acho que a gente tava umas 10 pessoas, assim, né? Aí não dá pra acompanhar, umas 10 pessoas. E eu já tinha tido a oportunidade de, com a maioria delas ali, ter almoçado uma vez, ter chamado pra vir na minha casa, ter saído pra fazer alguma coisa. Então, assim, eu conhecia bem cada uma delas, a maioria delas que estavam ali, eu conhecia bem, já tinha tido um tempo individual e eu tava muito feliz porque estavam todas elas ali. E aí começa a conversar, todo mundo ali, gente, a minha cabeça, eu acho que eu tava cansada dessa vida louca de mãe a aqui. Rotina, né? E a rotina, aí começa a conversar, aí o alemão vai entrando assim na cabeça, vai virando uma bolota, assim, eu não sei nem... Enfim, aí a minha amiga começou a explicar as técnicas, aí começa a usar aquelas palavras mais técnicas, que eu não faço ideia do que ela tava falando, sabe? Aí meu desenho tava ficando uma porcaria. Eu já não tava gostando. De repente, gente, eu comecei a chorar. Sério? E elas ficaram desesperadas? Não, aí assim, eu acho que nesse primeiro momento ninguém percebeu. Eu catei os meus pincéis, eu fui pro banheiro. Perceberam porque foram atrás de mim, né? E fiquei um tempão lá no banheiro lavando pincel, porque eu precisava me recuperar, né? Precisava pensar em tudo aquilo que eu tava sentindo. Fiquei lá lavando pincel. Aí daqui a pouco chega uma delas, Lisa, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Eu precisava de um tempo aqui pra pensar no que eu tô sentindo, enfim. Aí eu voltei pra lá um tempo depois, que eu deixei os pincéis assim, ó, limpinhos. Passei um tempão lá no banheiro limpando aqueles pincéis. Aí voltei e respirei fundo e pensei, agora vai, né? Vamos lá, Alissa, vamos lá. Você tá aqui pra se divertir. E, gente, foi piorando uma sensação ruim, assim, porque eu tava tão animada, eu tava com tanta expectativa e eu fiquei tão frustrada, sabe? Eu desabei em choro. Na frente de todo mundo. Sério? Caramba. E elas? Na frente de todas elas. Elas, sabe, assim... Uma olhando pra cara da outra, assim, sabe? Aí eu falei, bom, o que eu vou ter que fazer, sabe? E isso é uma coisa que eu tenho orgulho, de verdade, de como eu lidei com essa situação. Eu levantei e falei, gente... Vocês me desculpam, eu sinto muito. Vocês sabem, eu falo alemão com vocês, eu consigo me comunicar com vocês, mas eu não tô conseguindo participar da conversa, eu não tô me sentindo entrosada aqui. Eu tô cansada, eu tô, enfim... um dia mais sensível e isso tá mexendo muito comigo. Não é nada pessoal, eu gosto muito de todas vocês, mas tá aqui, tá sendo muito mais pesado pra mim do que eu imaginava. Eu quero ir pra casa, então eu preciso ficar sozinha e eu preciso chorar um pouco, eu sei que isso vai me fazer bem, então vocês me perdoem, sabe? E aí todas elas vieram me abraçar. Eu não esperava isso. Elas vieram me abraçar e falaram, olha, obrigada por ter compartilhado isso com a gente. A gente certeza. Não imaginava, porque a gente fala com você entende a gente, você fala, enfim. Sim. Então, assim, elas não imaginavam o que estava se passando na minha cabeça, né? E Tinha depois mais daquele alguém dia... delas que era uma situação parecida, assim, de estrangeiro, mesmo assim, a suporte de família? Não, todas elas alemãs. Todas então, elas alemãs. A carga
pra nós, assim, pra vocês, inclusive, uma muito delas, maior. uma delas até falou assim, você quer que a gente fale inglês com você? Eu, Ai, gente, meu não. Deus, que fofa. Não é o Sim, caso. não é isso. Mas Não que é queridas, isso, sabe? como elas foram sensíveis, né? Sim. Aí eu voltei pra casa chorando muito, assim. E o Thiago, quando viu? O Thiago ele falou, nossa, sabe? Mas Saiu assim, feliz. a partir daquele momento, eu acho que assim, eu não gosto tanto de estar no meio de tantas pessoas, sabe? Eu usei aquela situação primeiro pra explicar pra elas como eu me sentia e sei lá, eu achei muito legal a maneira como elas lidaram comigo, sabe? De serem tão, assim, compreensivas. Talvez se eu tivesse escondido o choro, engolido o choro e tal, ninguém ia saber disso, sabe? Então, eu acho que elas me conhecem melhor agora. Eu me conheço melhor agora, depois que eu passei por isso. Eu sei que quando tem muita gente, vai ser mais difícil pra mim, eu já sei isso. Então eu já vou mais preparada para um ambiente, sabe? É assim que eu reajo. Então, sei lá, essas experiências a mais, assim, né? Os anos vão passando e a gente vai adquirindo mais experiências, essas coisas vão fazendo a gente crescer, né? Então tem essas coisas assim, eu chorei na frente de todo mundo, foi embaraçoso que fala? Foi constrangedor pra mim, mas foi legal. Sim, eu também passar acho. por isso. Que história, hein? Nossa. Mas eu acho que também tudo... A gente que tá aí sem rede de apoio da família, né? Assim, eu acho que os sentimentos ficam mais... Até a maternidade, né, Lissa? Meu Deus, tem dia... Essa semana teve um dia que eu só queria chorar. Sabe? Eu não sei o motivo, eu queria chorar. Eu falei pro Tomás, eu não sei, eu tô sentindo falta de alguma coisa. O menino tá indo já pra creche, daqui a pouco vai ficar lá sozinho, e a mamãe não está preparada para isso, né? Tem isso também, né? Que a gente passa muito tempo, a gente passa 24 horas com eles, né? A gente não, meu Deus. Talvez a Alicia também no subconsciente também tava longe da pequena, e aí toda essa situação, daí lá e tal, então acho que pega assim, sabe? Então, não dá pra comparar com a galera que é local. Por mais que talvez more longe da família, mas você tá no teu país, né? É diferente. Eu acho que as pessoas automaticamente já se sentem mais seguras, né? Não no sentido de segurança, de assaltar, mas de seguras da situação, né? Eu acho que a gente, Fer, depois de ter passado por você ter passado por tudo que você passou, não é só a confiança, mas a gente também tem um olhar mais misericordioso pra gente mesma, sabe? Tipo assim... Sim. Você sabe que você é forte por tudo que você passou, mas você tem um pouco mais de piedade também, sabe? Eu acho que a gente se cobrava demais uma coisa que não era assim... Pra que se cobrar tanto quanto a gente se cobrava, sabe? A gente já era tão boa. Não precisava provar nada pra ninguém também, né? Não. A minha opinião é que a gente vem de uma sociedade brasileira que você tem que estar trabalhando, você tem que estar não sei o que lá, a gente sempre fica correndo atrás do bonde. Então, a gente vem de um país que eu acho que a gente meio que cresce pra correr atrás do bonde, pra fazer as coisas, pra fazer, né, aquela coisa toda. E aí você vem pra cá, né, com a família, com o marido e tal. Tem um tempo pra você, pra estudar, pra, né, ficar de boa, entre aspas, pra fazer outra coisa, mas lá no teu consciente... Parece que é errado. Você é brasileiro e você tem que ferrar pra conseguir as coisas, basicamente isso. Né? Então, eu acho verdade. que fica dando aquela espetada nas tuas costas, assim. É verdade. E um ponto que vocês falaram, que no podcast anterior, que vocês tinham medo de estagnação. Vocês sentem isso ainda? Ou agora, com essa correria, mamães, a parte filosófica da vida ficou de lado? Não, dá tempo de pensar em tudo isso, sim, né, Fer? Não penso com a intensidade que eu pensava antes, mas eu ainda penso. Eu sei que fiz muita coisa nesses 4 anos. A maternidade, né? Que, meu Deus, não tem comparação com nada. Os sentimentos, o que aconteceu. Mas eu acho que é bem mais tranquilo. E quando eu tenho tempo de pensar ainda nisso, né? Porque, tipo, a nossa vida
A tua também, né? Tu acorda já pensando o que vai fazer pra criança, durante o dia inteiro, daí vai dormir, daí já sabe que no outro dia a tua rotina vai ser assim. Eu acho que bem menos. Mas eu penso sim que não vai ser pra sempre assim. E aí quando eu começo a pensar que o tempo passa rápido demais. E passa. Daqui a pouco, então, né? A Ana vai pra escola. E aí vai me sobrar mais tempo. E aí eu não vou ter mais um bebê em casa. Então, oportunidades vão chegar. E aí? Eu vou aproveitar ou eu não vou, né? Então, hoje em dia, eu penso que eu acho que vai ser mais fácil pra eu dar um passo e falar, beleza, agora eu vou me jogar nisso aqui novo e ver o que eu, sabe, voltar a trabalhar fora de casa. Eu acho que eu não vou me estagnar, eu não sei. Esse medo não me assombra mais tanto, assim, sabe, Eu sei que a Ana não vai ser bebê pra sempre, ela não vai demandar, assim, esse cuidado tão todo intenso. Que precisa agora, né? Pra Daqui sempre. uns dias aí já não quer nem mais ver a mãe na frente, né? Tipo... Então, vai chegar esse dia e aí... deve ser triste. Né? O que eu vou fazer da minha vida? Então... Eu vou precisar dar um passo, eu vou precisar mandar currículo de novo. Então, eu vou precisar dar esse passo, eu vou precisar fazer alguma coisa por mim mesma. Mas eu acho que, hoje em dia, essa vontade é muito maior do que ela era antigamente, sabe? Vai ter um medo, eu acho que vai. Eu não vou fazer as coisas sem medo, eu me conheço, eu sou medrosa. Mas eu acho que vai ter uma vontade muito maior de me lançar de novo, sabe? É aquela coisa, né? Você vai, faz uma coisa fora de casa e quando você volta pra casa, sua energia tá diferente. Então, acho que isso faz bem até pra Ana e pro Thiago. Sim. Tudo flui de um jeito melhor. Então, eu acho assim que pra um futuro próximo, eu não tenho medo da estagnação, não. Vocês sentem que o sorriso diminuiu no rosto ou depois que veio os babies aumentou? Porque as pessoas tendem a ficar mais, talvez sisudas ou menos sorridentes na Alemanha, ou vocês acham que isso não tem nada a ver? Pra mim, meu Deus do céu. Eu tô rindo à toa, pra falar a verdade. Eu falo pro Tomás, tipo, que eu nunca imaginei que eu pudesse ser tão feliz. Eu também. Gente, tem coisa mais gostosa do que você ver seu... Eu falo pro Thiago que a nossa diversão é ver a Ana se divertindo. Então a gente vai planejar as férias. A gente vai planejar as férias, aí fica pensando, né? Sei lá, hotel fazenda, porque ela vai ver o animalzinho e a gente vai ficar atrás dela vendo ela ver o animalzinho. A gente foi... O Benício ama animais aquáticos, né? Peixes, esses trem aí, ele fica doido. Ai, que legal. A gente foi viajar pra Dinamarca. A única atividade que era mandatória é ir lá num aquário, que tem um aquário dos maiores da Europa lá, que era ir lá pra levar ele. Doidinho. E é mó da hora gostoso, que tem uns tanques lá que ele pode meter a mão na estrela do mar e tal. Daí o bicho colocava a mão no negócio, ficava doido, cara. Eu falei, não, que massa. Mas e vocês se divertiram mais do que eles, né? Mais que ele, com certeza. Eu e o Tomás também. Qualquer lugar que a gente vai é tudo... o que pro Beni ficar feliz. Ele encostava na estrela assim, no peixinho, e ficava olhando pra mim assim, tipo, meu Deus, o que é isso? Bonitinho. Queridos. É legal. Mas o que eu ia comentar é assim, tirando, de fato, a Ana coloca um sorriso no nosso rosto muito grande, mas eu acho que 4 anos depois, Ana à parte, eu sou mais sisuda assim. Eu também. A Alemanha tá me abraçando e eu acho que eu tô reclamando igual os alemães, viu? É o trem que atrasou 2 minutos, é o fim do mundo. É o fim do mundo, esse trem atrasando 2 minutos. Aí tu morava postado que nem trem tinha, né? Eu acho que nesse ponto eu já me adaptei bem ao jeito alemão de reclamar da vida. Então já vem de encontro à próxima pergunta que eu ia fazer, a questão das novidades, né? Na época a gente tava descobrindo um monte de coisa, né? Como que funcionava, então eu acho que essa fase de descobertas do país e tal meio que parou, né? Não.
E agora tá reclamando do trem que atrasa, né? Já matou a pergunta, não preciso nem fazer ela. Não, mas desculpa, mas eu acho engraçado. Eu tenho uma amiga que mudou pra Alemanha não faz um ano. Vai fazer um ano, acho que agora em maio. E eu acho bonito ver o olho fresquinho, sabe? Sim. Tipo, ela vai na rua, naquele episódio tudo é diferente. A Dorf já não é tão mais legal, né? As casinhas e tal. Bonitinho. Exatamente. E então, tu sabe assim, que foi um negócio interessante? Tinha um casal que tava aí, amigos nossos. E aí, tirei um dia de folga, fui levar eles passear. E eu fui levar nos lugares que eu já fui 300 vezes, né? E pra mim, é bonito. Mas, tipo, já não tem todo aquele brilho que tinha 4 anos atrás. Daí eu levei aqui e tal, levei pra Tübingen, né? Uma cidade perto. A Luísa foi lá, né? É linda essa cidade, linda. É massa, não tô falando que não é, minha gente. Pelo amor de Deus, eu acho um dos lugares mais bonitos da Alemanha. Olha o Tomás que eu reclamando de barriga cheia. Só que eu fui e daí levei eles... Daí eu levei aqui, ó. Aqui no Liechtenstein, tu foi também, né? Eu falei, ó, aqui tá aqui a Praça Central e tal, não sei o quê. E aí eu peguei o celular, fiquei olhando qualquer coisa e olhei pra eles, nossa, olhando desse tamanho, olhando, tirando todas as fotos e tal. Eu falei, caraca, mano, eu tenho que tentar. Eles ficaram eles agradeceram tanto, tipo, meu Deus, que lugar maravilhoso. E pra gente já tá meio batido, que normal. Né? Isso, e escutando o episódio, eu também consigo lembrar de como a Fernanda de 4 anos atrás ainda que era tudo novidade pra mim, né, Tomás? Eu lembro de eu falando das coisas que realmente tudo me chamava atenção. Agora, tanto que eu até falo pro Tomás que a gente vê as cidades, elas são fofas, tudo, mas já não é a mesma coisa. Exatamente. Vejo minha amiga, ela põe o pé pra fora de casa e tudo pra ela é diferente, então Querida. Às vezes ela faz stories assim, ela vai ali na avenida e tira, e eu falo, gente, de fato, isso é muito diferente da realidade que ela tá acostumada, né? Mas eu vejo isso todo dia, então tô acostumada. Sim. Mas eu lembro que logo que eu me mudei, eu tinha aquela perfil antigo do Instagram e eu ficava postando, né, foto da arquitetura, das coisas que eu achava bonita e tal. E eu lembro que eu recebia mensagem de pessoas que já tinham muito mais tempo de Alemanha, falando assim, ai, que gostoso ver o seu olhar das coisas que eu também achava bonito na época que eu vim, né? E eu pensava assim, nossa, gente, mas eu acho que eu nunca vou perder essa essência, né? Eu acho que poxa, isso é tão lindo, eu acho que eu nunca vou me acostumar como, né? E não, gente, a gente se acostuma. A gente se acostuma mesmo. Eu falei pro Tomás também, esses tempos nós fomos em algum lugar, daí eu falei pra ele, nossa, a gente andando aqui na rua, tu lembra como tudo era diferente pra gente, agora pra gente ser tão natural, tipo, tu sair, pegar o metrô, andar lá, voltar. Tipo, a sua vida é essa, né? Sua vida é essa, né? Então vocês estão dizendo pra mim que vocês estão em casa agora, então, é isso? Sim, eu há 4 anos atrás eu não sentia que aqui era minha casa, mas agora eu posso falar com 100% de certeza que a Alemanha é minha casa. A Alemanha é minha casa. Gente, eu me sinto super em casa aqui. Eu também. Sinto muito em casa aqui. Mas muito em casa mesmo. Assim, tanto é que eu tenho um pouco de dificuldade ainda de me imaginar voltando pro Brasil, ainda que eu acho que eu não vou ficar aqui por tanto tempo. Né, pela vida inteira. Não faço ideia de quando a gente vai tomar a decisão de se mudar de volta pro Brasil. Eu acho que isso um dia vai acontecer, especialmente com filho, assim, a gente volta balançada do Brasil, né? Eu me sinto bem aqui, morando aqui. Eu gosto muito de morar aqui. Aliás, o Thiago que fala, eu gosto mais do que ele. Fala, Tomás, o que aconteceu no Brasil? Então, veja bem, a gente foi pro Brasil, ficamos lá, eu tirei a licença, paternidade, né, daí a gente foi. 3 meses? A gente ficou 3 meses lá. Eu não queria voltar. E adivinha quem queria voltar, Alissa? É a sua casa, né? Eu falei pro Tomás, meu Deus, gente, a Fernanda tava família, cansada eu amo a minha família, amo a família dele, amo todo mundo, os Fernanda. nossos amigos. Só que eu falei pra ele, eu falei assim, eu não vejo a hora de voltar pra Alemanha e pra minha casa. Talvez. E olha que você já tinha o Benício, hein? Isso, tipo, não sei o que aconteceu. Mas é que eu entendo também, é porque... Enfim, a gente também ficou pingando de galho em galho. Foi o que eu tava falando pra Alice, as nossas famílias moram em cidades diferentes. E essa fase inicial do bebê, né? A mãe é muito mais exigida do que o pai, né? Não adianta. É uma mamando uma hora atrás da outra.
E o pai pode fazer o que começou for, a introdução mas alimentar, a criança tudo. precisa mais da mãe. O pai pode fazer o que quiser, mas a criança precisa mais da mãe, isso é fato. E aí a gente tava nessa fase. E eu tava mais tranquilo, né? Então, tava lá, falei, por mim, fico aí, tô de boa. Eu falei pra ele, não. A Fernanda não. Eu fiquei feliz, nossa, quando eu cheguei em casa, sabe que tu abre a tua casa, assim, eu falei, gente, cheguei em casa. Eu achei estranho, foi tanto tempo longe, que eu falei, nossa, isso aqui é minha casa? Não, eu já tava, fiquei bem feliz. Mas o mesmo pensamento de vocês, eu e Tomás também, uma coisa a gente tem certeza na nossa vida, que a gente vai voltar pro Brasil. A gente não se vê morando aqui pra sempre. Audiência, calma, o Alemanha Cast não vai agora. Calma. Não agora. Mas um dia a gente vai voltar, de certeza. Eu também acho que a gente volta um dia. Mas eu acho, gente, que... Eu acho que vai render um episódio quando a gente voltar pra lá. Vai vendo vários. Vários. Porque eu acho que eu vou ter muita dificuldade de me adaptar à vida nova que eu vou ter lá. Sim. Nossa, Isso aí não tenho o que pensar, né? Uma das coisas que eu anotei, né, escutando o outro episódio, a Fernanda falou que não queria voltar pro Brasil na época. Então, a informação afirmativa continua por válida. enquanto continua válida. Tá certo. Então, essa pauta aqui tá tranquilo. Check. E a Alissa também disse... Check também. A Alissa também disse que ama morar na Alemanha. Check. Eu gosto. E hoje ainda com criança, né? Eu amo ainda mais, porque... Eu também amo. Eu falo pro Tomás, gente, olha o que os nossos filhos... A oportunidade que eles estão tendo. Exatamente. Eu acho muita tão coisa, legal... sei lá, o acesso aos parques, à natureza. E olha assim, que aqui a gente tem um inverno super rigoroso. Nesse ano nem tá tão rigoroso assim, tudo bem, mas... Sei lá, vai no parque, vai crescer livre, vai... Eu gosto de saber que a minha filha tem uma liberdade aqui que é tão grande assim, sabe? Sim. Ainda que seja tão difícil criar ela longe da nossa família, eu gosto. Não, nós também. A gente manda... A gente mora numa Dorf, né? É uma cidade pequena, assim. E, assim, todo dia o Benny tá em contato direto com animais, com a natureza, com... Nossa, isso é muito bom. Mato. Isso, a gente falou... Gente, ele não teria isso no Brasil. É muito louco, né? O Brasil... Jamais. O Brasil é uma grande floresta, né? Se tu for ver, né? Em questão territorial. Então, exatamente. Ele jamais teria Só que tem as metrópoles, cara. Só que ia viver numa cidade que ele não ia ver bichinho, cara. E aqui, todo dia, ele vê a vaquinha, ele vê os cabritos. Ovelha e não sei o quê, o coelho. Tem burro ali também, tem um monte de coisa lá. E o bicho tá ali, cara. E adora os bichinhos. Eu falo, cara, que doido, né? Tem que sair do Brasil, né? Teoricamente, que tem selva. Pra morar na Alemanha e pra criança ter contato com a natureza mais aqui do que lá. É muito louco isso. E até uma coisa legal, isso que eu não sei como é, né? Mas, tipo, de eles todo dia caminhar, a gente sair pra rua com eles, de como eles gostam de caminhar, né? Mas aí vem o ponto, né? Vai Alissa pegando falou folhinha que, no chão. Isso. Que tem um inverno rigoroso, só que é muito mais fácil sair na rua com -5 do que com 35 graus, né? Então, é verdade, tem esse detalhe, né? Porque, gente, é muito quente mesmo. É muito quente no Brasil e aí não dá mesmo. Mas sei lá, pra sair de casa... Ai, gente, sair de casa com criança pequena no frio é muito chato, né? É chato, e põe toda aquela roupa e tal. Isso. Meu Deus do céu. E aí eu lembro que no Brasil tipo, ela tá de body, mete um chinelo havaiana no pé e sai, sabe? Vai, de fralda mesmo, entendeu? Não, eu falei pro Tomás meu sair no Então, assim, de fato, lá tem um sol escaldante, é difícil. As pessoas vão pro shopping andar no ar-condicionado. Mas aqui a gente tem que enfrentar aquelas roupas e botas e camadas de um monte de roupa numa criança que fica parecendo um boneco de neve, assim, e pra sair. Mas a gente faz isso, né? Sim. Faz. Sim. E um outro ponto que eu observei, que eu anotei aqui do outro episódio, que vocês falaram que vocês sentiam que existia a Fernanda brasileira e a Fernanda vivendo na Alemanha, né? Tipo, que eram duas personalidades diferentes, vamos dizer assim, muito por causa do idioma, né? Que era todo esse problema de se expressar, né? E aquela questão toda que quem quer ouvir mais, escuta o episódio 12 lá, que tá lá tudo que a gente falou. Vocês ainda sentem isso ou agora a versão alemã de vocês já absorveu a versão brasileira e agora vocês estão bem sisuda, braba, falando direto as coisas? Como é que tá isso aí? Eu não me sinto mais assim. Eu também não. Eu já sou a mesma pessoa aqui no Brasil. Né? Exatamente a mesma pessoa.
Eu também. E sisuda, viu? Eu também. Eu vou falar também que quando a última vez a gente foi pro Brasil, fiz um churrasco com meus amigos, a primeira coisa que eu falei pra eles, eu falei, rapaziada, não fiquem bravos se eu for meio estúpido e direto, porque a Alemanha modificou. Sim. Enfim, mas eu já não vejo nenhuma diferença. Eu sou a mesma pessoa que eu sou aqui, eu sou no Brasil. As pessoas lá viram que a gente mudou. Eu até conheço algumas pessoas que falaram, nossa, como vocês estão diferentes. Não tem como ser... Uma que tem a idade, já se passaram... Eu acho que... Exato, bom ponto. Acho que a idade também então, o pavio já vai diminuindo, né? Só com a idade, eu acho já também. Né? Eles se lembram daquela pessoa que saiu de lá, de como ela era, com aquela idade que tinha, com aquelas vivências, né? Isso. E eles, assim, por mais que acompanhem pelas redes sociais, eles não fazem ideia. Eles não fazem ideia da transformação que se passa na vida de quem sai, assim, do Brasil e vive uma outra cultura e, né? Enfim, eu acho que às vezes isso é até difícil para alguns dos nossos amigos lá e familiares, né? Entenderem isso, né? Mas eu não me vejo mais uma Lissa no Brasil e uma Lissa na Alemanha. Eu sou a mesma pessoa. Interessante. E a cultura alemã, ela tá muito... agora enfincada em enraizada na gente. Tá muito enraizada na gente. Nem aceitaria mais no Brasil. A Alissa falou que ela conseguia fazer bastante piada em português não e faço tal. Mais, não consigo mais, não sou essa pessoa. Não sou essa pessoa. Conta uma piada pra nós então aí, Alissa. Vou contar a piada que eu conto pra Ana. Conta aí. Tinha 2 galinhas fazendo café. E aí uma falou pra outra popopó e a outra falou popô. Mas agora eu vou contar uma história. A minha é melhor, né? Tinha o gato. Pode contar. O passarinho encontrou o gato, né? E o passarinho tava doente, né? E aí o gato perguntou pra ele: miorou? Daí o passarinho respondeu: piorei. Aí eu vou contar essa pra Ana amanhã. Ai, gente. Ai, meu Deus do céu. Nosso humor não tá tão ruim. Acho que tem que acabar o programa depois dessa. Acho que tá muito tarde, a gente precisa dormir. Eu também tô achando já. Viu? Semana passada eu fui na festinha de aniversário de uma amiguinha da Ana. Chegando lá, eu achei que teria menos pessoas do que tinha. E eram todos brasileiros, não era nada alemão, não. Só todo mundo falando português. E aí, chegando lá, eu senti uma dificuldade enorme de me enturmar, vocês acreditam? Acredito. Claro, tem a Ana, eu tinha que ficar prestando atenção na onde ela tava indo. É difícil terminar um assunto, né? Você começa a falar, mas aí, assim, as pessoas vinham conversar comigo pra saber quem que eu era e tal, e tudo em português, e eu senti uma dificuldade imensa de me abrir, de conversar, de até entender o que as pessoas estavam falando. Aí eu lembro de levantar, tomar alguma coisa, comer alguma coisa, voltar e falar: vamos lá, Alissa, se concentra, que você tá precisando praticar mais essa habilidade social. Mas eu acho que assim, tanto tempo em casa... Né? Muito tempo. Maternidade mais... A maternidade e a pandemia. Bem antissocial. A pandemia piorou bastante. Eu diria 3 fatores. Eu diria 3 fatores, Tomás. Tem a maternidade, de você ficar o tempo todo, né, em função de uma criança. Tem a pandemia, de você ficar longe das pessoas, de não ter esse contato social tão intenso. E eu acho que isso tá me fazendo falta. Eu preciso me lançar mais, assim, conhecer gente nova. E eu acho que eu tô precisando praticar mais essa habilidade. Mas eu acho que a cultura alemã também tem um... É um ponto que também... Porque eu tô muito mais reservada. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais reservada, sim. Eu não gosto que fiquem me... invadam o teu espaço. Invadindo. Meu espaço, ele com certeza cresceu. Isso é bom, mas também é ruim. Sei lá se isso é bom ou ruim, não sei. Mas assim, isso me traz novas dificuldades, mas ao mesmo tempo, sabe assim... Ai...
Tenho mais do que me preocupar, né? Tipo, tem mais do que pensar, né? Então acho que acabou que... Né? Foi muito bom. Hoje também foi muito bom. Vocês querem incluir mais alguma coisa que vocês acham importante falar, o que mudou nesses 4 anos, que faltou ser dita? Tem uma coisa que... Tem sim. Tem uma coisa que... Foi meio que um divisor de águas, assim, pra mim, na forma como eu passei a me enxergar aqui na Alemanha. Eu lembro que... Foi logo depois que a gente conversou, gravou aquele episódio, eu comecei a perceber que um dos grandes problemas que eu tinha por causa do alemão era com a minha autoestima aqui na Alemanha, sabe? Daquela coisa de me enxergar criança, pequena, estagnada aqui na Alemanha. E aí, assim, eu comecei a pensar em maneiras de como eu podia trabalhar a minha autoestima no alemão. E aí, o que eu fiz? Sabe essas coisas, assim, que a gente vê, especialmente nas redes sociais, as pessoas falando esse negócio de você tem que se amar como você é, o seu corpo é maravilhoso. Eu comecei a tentar imaginar como que eu poderia trazer isso pro meu alemão, assim, sabe? Eu comecei a pensar em maneiras de valorizar o alemão que eu tinha. Então eu pensava assim, Lissa, o alemão que você fala não é pouca coisa não. Você sabe falar, sabe? Todo o esforço que você faz foram anos de dedicação. Sim. Então não é pouca coisa que você sabe, né? Eu comecei a fazer esse exercício comigo mesma, de pensar assim, quanto tempo uma criança leva pra começar a falar o idioma materno dela? Ela demora anos, sabe? Eu falava pra mim mesma. Então, assim, é normal, eu tô aqui e eu tô no primeiro dia de aula de alemão, eu saí da sala falando hallo, saí de lá falando ich heiße Lissa, e, né, wie geht es dir? Então, assim, você sai da primeira aula de alemão falando muito mais do que o primeiro dia de vida de uma criança. Com certeza. Sabe? Com certeza, eu comecei a fazer alguns exercícios assim. Ajudou. E eu acho que isso me trouxe confiança, assim, pra sair na rua e falar o alemão que eu tinha, sabe? Sem vergonha, sem aquele medo de errar, porque o meu alemão, ele era bonito do jeito que ele era, sabe esse negócio? O seu corpo é bonito do jeito que ele é, o seu alemão, ele tem esses traços brasileiros, que essa é a sua personalidade, entendeu? Comecei a falando mais gesticulando e tal, né? Comecei a encarar quem eu realmente era e não ter vergonha de quem eu era, sabe? Sabendo que eu nunca vou ser alemã, que bom, porque eu não sou, não tô desmerecendo os alemães, mas assim, eu não sou, não quero ser. Sim. E também não sou mais aquela que saiu do Brasil pra vir morar aqui, né? Que não falava alemão, então vesti a minha roupa aqui na Alemanha, sabe? Eu falo que eu brinco também que o tal do sotaque nosso é um charme também, né? É um charme. Passei a ver o meu sotaque como charme, passei a ver meus erros como charme, Claro. Não faço isso o tempo todo, obviamente, não faço isso o tempo todo, né? Mas assim, procuro encarar tanto a minha personalidade, quanto a minha vida e também o meu idioma dessa maneira, sabe? E aí eu acho que isso foi bom. E pra encerrar, Fernando, o que você tem a concluir aí nesses 4 anos? O que eu posso falar é que a minha vida mudou muito nesses 4 anos, só que mudou pra muito melhor. Me sinto uma pessoa muito mais forte, uma pessoa muito mais segura, uma pessoa mais experiente. Com certeza também uma pessoa que também já não aceita qualquer coisa, sabe? Não leva desaforo pra casa. Não leva desaforo pra casa e realmente isso de valorizar tudo que a gente passa, de saber que tudo que precisar, hoje eu tenho certeza que eu consigo me virar sozinha, também não preciso depender dos outros, e também uma pessoa muito mais antissocial, que gosta bastante de ficar em casa com o marido e com o filho. Enfim, também, Lissa, como tu, assim, eu já tinha conversado com o Tomás, que eu também tenho que tentar me esforçar pra conhecer também pessoas novas, sair um pouquinho, sabe? A corona foi tenso, que eu me vejo muito... Eu mesmo, que era o cara mais sociável que eu me conhecia. Me pego muito pensando que o Tomás fala assim, meu Deus, porque eu posso ficar tempo sozinha sem sair com ninguém diferente, sabe? Tanto que o Tomás até fala assim, não, tu tem que sair com
Não, expulsa a mulher de casa. Sai, tem que sair, sai, liga pra alguém pra sair, entendeu? Sabe? Uma coisa que eu até, depois de ter gravado esse episódio, até eu vou tentar me esforçar um pouquinho mais. Convidem a Fernanda pra um cafezinho aí, galera. Pra quem sabe sair. Vem pra cá, vamos gravar um episódio pessoalmente. Só que a gente já se conhece, né? Então não vale. Sim. Tá certo, acho que a gente tem um programa, né? Temos um programa. Show de bola. Acho que sim. Então daqui, deixa eu ver, 2027. Isso? E a gente pode gravar daí mais 4 anos. Eu topo. Pode marcar lá no Google Agenda, por favor. Tá, fazer no modo alemão. Então é isso. Agradeço a presença de vocês. E obrigado, Lissa. Sempre é muito bom gravar contigo. A gente gosta muito da tua família, tá? E eu gosto muito de vocês também. Vocês possam conhecer o Beni pessoalmente. A gente conheceu a Ana quando ela era pequenininha. Espero que em breve, né, logo, gente? Conhecer o Beni. Colocar esses dois pra brincar. Tô com saudade juntos. de vocês. Mas isso aí. Também. Obrigada então. Pelo convite. Valeu, galera. Me senti muito Até honrada, viu? Valeu, tchau. Tchau.